Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação, dessa vez para falar sobre o mercado do milho. Vamos acompanhar o que tem movimentado as cotações e o que a gente pode esperar desses preços daqui para frente. Para ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário, a gente recebe aqui o Enilson Nogueira, analista da Celeris Consultoria, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Enilson, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que nos escutam. É um prazer conversar com vocês. Enilson, a gente está no momento com a colheita de segunda safra já se encaminhando para o final aqui no Brasil. O que a gente pode esperar dos preços do milho? Essa reta final de colheita pode movimentar um pouco essas cotações? Guilherme, acho que nós temos dois momentos distintos de preços daqui até o final do semestre. Tá? O primeiro deles, como você bem colocou, a gente está já indo para quase 55% dessa safra de milho inverno sendo colhida, na média Brasil, e é uma safra de mais de 100 milhões de toneladas, quer dizer, uma safra cheia que está sendo colhida, está sendo colocada no mercado. Isso, aliado a fatores internacionais, com bom desenvolvimento de safra nos Estados Unidos, com os produtores norte-americanos bem estocados, me indica um cenário de curto prazo, e aí curto prazo eu estou falando nos próximos 30, talvez 60 dias, de preços de milho aqui no Brasil pressionados. Quer dizer, quando a gente fala ali realidade interior de São Paulo na casa de 50, 55 reais por saca, realidade Mato Grosso entre 35 e 40 reais por saca, a gente vê um cenário de curto prazo muito parecido com o que a gente tem agora. Para o final do ano, vem o segundo elemento. A gente ainda vê bastante o programa de milho, por mais que ele seja menor do que o ano de exportação de milho, por mais que ele seja menor do que o ano passado, é um programa que está bem ativo, né? A gente tem visto até prêmios ficando mais altos para entregas em setembro, outubro, novembro. Isso mostra que tem demanda internacional pelo nosso milho. Isso, aliado a um mercado interno, principalmente de proteína animais e de etanol de milho forte, me direciona uma leitura conforme a gente vai caminhando para o segundo semestre, preços um pouco mais sustentados. Não vai ser os preços que a gente viu lá em 2022, 2021, mas a gente vê que ao longo do segundo semestre, essa oferta cheia que entra no mercado agora, nos próximos 30 dias, tende a ir se dissipando e os fatores de demanda começam a pesar mais sobre a precificação para o fim do segundo semestre. E aí, Enilson, olhando alguns desses pontos que você destacou aqui para a gente. Primeiro, para essa oferta, né? A gente começou essa safra com muita incerteza, previsão de diminuição de área, diminuição de produção, problemas em algumas regiões. Mesmo assim, a gente deve ter, então, uma safra robusta com bastante colheita. Exato, Guilherme. No frigir dos ovos, apesar do produtor, primeiro, ter diminuído a área, ter segurado o potencial, o teto produtivo, seja com escolha de semente, adubação, a gente vê que o clima, a partir de janeiro, fevereiro, março, abril, até algumas regiões maio, foram bem benéficos, né? Claro, uma região ou outra do Paraná, do sul do Mato Grosso do Sul, sofreram mais com a estiagem antecipada, então os níveis de produtividade serão menores, mas quando eu olho para Minas, Goiás, Mato Grosso e outras regiões do Cerrado, isso mais do que compensou essas regiões de menor produtividade. Então, a leitura mais recente que nós temos aqui dentro de casa é que, de fato, é uma safra cheia. As estimativas iniciais ali davam algo na casa de 96, 97 milhões de toneladas, e a gente está com um número acima de 100 milhões. Então, de fato, no frigir dos ovos, no que a gente tem visto do acompanhamento de colheita de milho inverno, é uma safra dentro do normal e até um pouco acima do que se esperava. E aí, nisso você destacou as exportações, né? Até este momento, esses embarques ainda não engrenaram, né? A gente vê os números ali da SECEX bastante inferiores até o que era esperado para esse momento, né? Exato. Acho que o ponto aqui para o produtor, para quem está nos escutando, é que, de fato, o programa de exportação do restante do 24 e início do 25, ele vai ser menor do que foi do mesmo período de 23 e começo de 2024. Por quais motivos? Primeiro, a gente tem uma oferta um pouco menor. Segundo, Estados Unidos vem produzindo bem, então alguma compra de final de semestre pode até ser direcionado para uma oferta norte-americana. A Argentina produziu bem nesse ano. Então a gente está num cenário muito competitivo de oferta no mercado global. Isso faz com que, primeiro, que a gente tem visto de preços menores, e segundo, que os destinos escolham melhor ou tenham mais facilidade em encontrar as origens.
Então, a gente está competindo com o milho que foi colhido há alguns meses na Argentina, a gente está competindo com o milho que vai ser colhido nos Estados Unidos nos próximos 2, 3 meses. Então, todos esses elementos de competição diminuem nossa capacidade de exportação. Mas ainda assim, acho que o elemento aqui dá para olhar o copo meio vazio e dá para olhar o copo meio cheio. O copo meio cheio é que nas últimas semanas o programa andou um pouco mais. Então, a perspectiva e nomeações de navios que a gente tem para agosto, setembro, até mesmo outubro, aumentaram. Então, tanto para a região norte, o Arco Norte, Santos, Paranaguá. Então, isso mostra que existe uma demanda menor do que o ano passado, mas uma demanda firme para as exportações de milho daqui do Brasil. E aí, Nilson, ainda olhando para essa comercialização, o produtor aqui do Brasil está segurando bastante essas vendas até aqui, né? Exato. Um elemento que estava muito forte no discurso do produtor é a questão da produtividade. Como lá atrás houve uma série de incertezas sobre se a gente teria janela produtiva ideal, se o nível de adubação, escolha das sementes geraria uma lavoura de boa qualidade. Agora esse é o argumento que perde força. Então, querendo ou não, o produtor que colheu nos últimos 30, vai colher nos próximos 30 ou 60 dias, dependendo da região, já tem uma noção melhor de qual que é o potencial de produtividade. E essa certeza de produtividade pode facilitar novos negócios. Então, ele consegue organizar melhor a sua estratégia de comercialização, sabendo quanto efetivamente o produto ele tem. Esse é o primeiro elemento. E o segundo elemento, Guilherme, que a gente começa a ver destravar um pouco mais, é que esse câmbio acima dos 5,40, 5,50, alguns casos até 5,60, já começa a destravar negócios para o segundo semestre e para o começo do ano que vem. Então, aquele produtor que tem capacidade de caixa, tem capacidade de armazenamento, ele já começa a ver, por mais que os preços estejam menores, as margens estejam espremidas, um cenário de câmbio que facilita essa comercialização do milho. E aí, Nilson, você destacou nessa questão das margens, vai dar para o produtor brasileiro fechar no azul, fechar no verde esse ano, ou essas margens vão ficar apertadas e vai ter muita gente aí no vermelho? Guilherme, aqui dentro da consultoria a gente tem clareza de que o produtor mais eficiente, ou seja, aquele produtor de vanguarda em termos de produtividade, com uma boa estratégia de comercialização do seu produto e de aquisição dos seus insumos, apesar de ele ver margens menores, a margem está positiva. Então, acho que esse é o primeiro elemento. Vai depender muito da forma como esse produtor se preparou para esse cenário de margem menor. Quando eu olho, principalmente para os níveis de produtividade que a gente tem visto, especial no Cerrado, lavouras acima de 110, 120 sacas por hectare, a gente entende que esse é um fator positivo para a composição de margens do produtor. Se a margem unitária está exprimida, pelo menos agora, com o clima bom que a gente teve nos últimos meses, isso abre um pouco mais dá um pouco mais de ânimo ao produtor, abre um pouco mais de espaço para a composição das margens do produtor de milho inverno agora do 23, 24. E aí, Nilson, para a gente encerrar olhando um pouquinho para o mercado internacional, para a Bolsa de Chicago, daqui para frente, o que pode movimentar essas cotações e o mercado seguindo, olhando o desenvolvimento da safra dos Estados Unidos? Exato, Guilherme. Acho que de curtíssimo prazo, o fator que mais pesa sobre as cotações de milho, de soja e de outras culturas é a composição, a estimativa da oferta norte-americana. Até então, a gente tem indicadores de qualidade, andamento de safra, quase que recordes nos Estados Unidos, muito bem encaminhados. Então, toda aquela discussão que a gente tinha lá atrás sobre um possível mercado climático, algum problema de produtividade nos Estados Unidos para milho, cada vez mais está sendo deixado para trás. A gente vai perdendo essa janela de clima. Então, para curtíssimo prazo, a gente já vê o mercado precificando uma safra cheia nos Estados Unidos, 380, 385 milhões de toneladas, que faz com que o preço internacional fique ali abaixo, próximo dos 4 dólares por bushel. Então, a leitura daqui até agosto, setembro, onde a gente tem um caminhar mais longo da colheita de milho nos Estados Unidos, é que, de fato, os preços lá fora continuem pressionados por essa perspectiva de safra cheia. A gente tem visto agora uma certa tempestade perfeita, uma congruência de fatores que, de fato, direciona o preço numa tendência baixista lá fora.
Claro, vão ter altos e baixos, o preço não caminha ali na linha reta, mas a leitura que nós temos é que, dada essa oferta nos Estados Unidos, se ela se confirmar de forma relevante, uma safra cheia, uma tendência, um viés de neutralidade abaixista para os preços de Chicago durante o segundo semestre. Enilson, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouquinho melhor todo esse cenário do mercado. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Eu agradeço. Acho que agora, com a finalização da produtividade, do rendimento agrícola, os produtores, de fato, vão virar a chave para a comercialização de grãos. E a comercialização de milho, como eu coloquei, para aquele produtor que está bem posicionado, se preparou para um cenário de margens menores, a gente tem uma leitura que ele vai ser mais bem sucedido, tanto naquilo que ele já fez de preparação e também agora no restante do ano, sobre a comercialização desse milho que está sendo colhido. Nilson, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando essas movimentações do mercado do milho. Um abraço, até a próxima. Obrigado, boa tarde aí para todos. O Enilson Nogueira, analista de mercado da Celeris Consultoria, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário do mercado do milho e o que a gente pode esperar dessas movimentações daqui para frente. O Enilson destacando um cenário em que a colheita da segunda safra brasileira vai se aproximando do final, vai chegando na reta final aqui no país, e aí com ideias melhores sobre a produtividade real dessas lavouras, a expectativa da Celeris é uma segunda safra acima das 100 milhões de toneladas, uma expectativa superior às previsões anteriores, inclusive às expectativas que circulavam no mercado para esta segunda safra. Eles estão destacando que em muitas regiões o clima compensou até menos investimentos dos produtores, e aí essa expectativa de safra cheia deve seguir pressionando os preços do milho aqui no Brasil nos próximos 30, 60 dias. Daí para frente, a expectativa do Enilson é que a retomada da demanda, tanto para o mercado interno, para o setor de rações e de etanol, quanto para o mercado externo com as exportações, deve reaquecer este mercado e trazer melhores condições para os preços. O Enilson até destacando que as últimas semanas, diante de uma elevação importante na taxa cambial do dólar ante ao real, as exportações voltaram a andar. A expectativa de setembro, outubro, novembro são de bons embarques para o milho brasileiro, e aí trazendo essa reoxigenação para os preços do cereal aqui no Brasil. Inclusive o Enilson destacando que aquele produtor que tem capacidade de caixa, que consegue armazenar, segurar esse milho um pouquinho mais para frente, tem boas condições de comercialização para a virada do ano, para o começo de 2025, justamente em função desses fatores, melhora dos prêmios nos portos e essa chegada da demanda internacional buscando o milho brasileiro aqui para as nossas exportações. Agora, antes da gente encerrar, vamos verificar como é que estão as cotações do milho nas bolsas neste momento, começando pela Bolsa de Chicago, a CBOT, leves movimentações positivas, praticamente estável o milho lá em Chicago nesta sexta-feira. Contrato setembro 24 vale $3,91 o bushel, trabalhando na estabilidade. Dezembro 24 sobe 0,50 pontos, é cotado a $4,05 o bushel. Março 24 sobe 0,75 pontos, é cotado a $4,19 o bushel. E o maio 25 vale $4,29 o bushel, elevação de 1,25 pontos. Agora a Bolsa Brasileira, a B3, que também trabalha no lado positivo nesta sexta-feira. Setembro 24 vale R$ 58,98 a saca, alta de 1,25%. Novembro 24 vale R$ 62,79 a saca, elevação de 0,87%. E aí para o ano que vem a gente vê justamente esse movimento de alta que o Enilson destacou aqui para a gente, essa melhora nas cotações. Janeiro 25 subindo 0,68%, sendo cotado a R$ 66,30 a saca, e o março 25 valendo R$ 69,25 a saca, elevação de 0,44%. Agora eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.